Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar continuando nosso ano bíblico, lendo o Desejado de Todas as Nações, capítulo 27. Podes tornar-me limpo. Lembrando, esse é apenas um resumo do meu resumo. Então recomendo aos irmãos, leia o capítulo completo, ele é bem extenso esse capítulo, ele tem bastante coisa para a gente aprender. Lá no aplicativo da Bíblia você pode ler ele completo ou ouvir o audiobook. Então vamos lá. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus estava ensinando às margens do lago e o povo reunido ao seu redor. Aqui vai falar muitas coisas sobre o leproso, eu vou fazer um resumo da vida do leproso, lá no capítulo tem tudo mais detalhado. O leproso ele era um excluído da sociedade, ele não podia ter contato com as pessoas, era como uma maldição na vida dele a lepra, e quando ele via alguém vindo perto ele tinha que gritar leproso, para que a pessoa se afastasse, soubesse que ele era leproso, que não podia se aproximar dele, porque senão ela poderia se contaminar, se tornar impura e também pegar a lepra. E o leproso começa a ser guiado ao Salvador, guiado a Cristo. Por que ele começa a ser guiado a Cristo? Porque as histórias que ele começa a ouvir de Jesus, de curas, milagres, estavam transformando a vida dele, estavam fazendo ele ansiar por aquilo, porque ele sabia que precisava daquilo. Ele não tinha mais a família dele, ele não tinha mais contato com ninguém, e ele queria a sua vida restaurada. Então ele começa a ser guiado ao Salvador em espírito. A mente dele começa a ser guiada a Cristo. A fé dele guia ele até Cristo. Não alguém conduzindo ele até lá, mas sim Espírito Santo guiando até Jesus. A fé dele o conduzindo até Jesus. Aproxima-se mais e mais ainda da multidão. Ou seja, ali ele já sabe onde Jesus está pregando, ali na beira do lago. E ele começa a se aproximar, ele começa a ir. Aproxima-se mais e mais a multidões. As restrições que lhes eram impostas, a segurança do povo e o temor de todos que olhavam, tudo foi esquecido. Pensava tão somente na bendita esperança da cura. Tudo ao redor dele se apagou. O foco dele agora era Cristo. Ele ia até Cristo. Ele sabia que Jesus podia restaurar a vida dele. Então, nada mais estava na sua mente, nada mais estava no foco dele. Ele já não pensava mais nada. Apenas tinha a esperança em Jesus e queria chegar até Jesus. Alguns tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele não os vê nem os ouve. Suas expressões de repugnância não o atingem. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta senão a voz que comunica vida ao moribundo. Avançando para Jesus, atira-se aos pés com o grito: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Nada ia impedir aquele homem de chegar a Cristo. As pessoas tentaram afastar ele de Jesus, tentaram impedir que ele fosse até Jesus. As pessoas olhavam para ele com repugnância, querendo o afastar com o olhar, mas nada mais importava, apenas chegar até Cristo. E aqui um ponto importante: quando a minha fé, quando a sua fé nos conduzir até Jesus, vai haver olhares tortos, vai haver pessoas que vão impedir, mas nada pode nos impedir de chegar a Jesus. Vão tentar, e se nós deixarmos que essas tentativas tenham sucesso, iremos então, eu e você, fracassarmos em nossa vida. Mas se não deixarmos que nada que tente nos afastar de Cristo consiga, iremos ter sucesso. Jesus replicou: quero ser limpo, e pôs-se a mão em cima, operando-se imediatamente uma transformação no leproso. E Jesus aqui quebra uma barreira, porque ele toca um leproso. Jesus, a pureza em pessoa, toca aquilo que é impuro e transforma em puro e restaura. E assim Jesus deseja fazer comigo e com você. Quando nos aproximamos de Cristo, quando recebemos o toque de Cristo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é degradável em mim se afasta e eu me torno uma nova criatura em Cristo. Muitos dos leprosos não empregariam
o dom da saúde de modo a torná-lo uma bênção para si mesmos e para outros. E aqui um ponto importante, muitas vezes eu e você queremos as bênçãos do Senhor, buscamos a Deus, mas muitos de nós podemos não empregar o dom que Deus nos dá de maneira agradável, podemos transformar esse dom, essa bênção, em maldição. Então cabe a mim e a você termos cuidado com isso, com aquilo que buscamos, com aquilo que queremos, porque pode se tornar uma maldição. Os sacerdotes estavam convencidos do divino poder do Salvador. Foi-lhes dada a oportunidade de conhecer a verdade e serem beneficiados pela luz. Rejeitada ela, passaria para nunca mais voltar. Muitos rejeitaram a luz. Ela não foi, todavia, dada em vão. Nunca as palavras de Jesus são em vão. Nunca o testemunho de Jesus é em vão. Nunca testemunhar, nunca falar de Jesus é em vão. Por mais que possa ser rejeitado pela sua maioria, por mais que tenhamos uma mensagem impopular para a maioria, pregá-la, falá-la, vivê-la, nunca é em vão. Foram tocados muitos corações que por algum tempo não deram disto sinal. Durante a vida do Salvador, sua missão parecia despertar pouca correspondência de amor da parte dos sacerdotes mestres. Depois de sua ascensão, porém, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Muitas vezes, a semente que nós plantamos, nós não iremos ver germinar, mas ela foi plantada e cabe a mim e a você plantar. Cabe a mim e a você testemunhar, falar, e não importa os resultados que vamos ver ou que não vamos ver, importa o fazer e a obra de continuidade deixarmos e entregarmos nas mãos de Deus. Quantos livros a igreja não já distribuiu, quantas vidas já foram transformadas e quantas ainda irão ser, porque ainda não dedicaram tempo à leitura, à busca, à transformação. Então, cabe a nós fazermos a obra e esperarmos que o Espírito Santo faça o restante, aquilo que nós não pudermos, acreditarmos que plantar é o que cabe a nós. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a pessoa do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia penetrara-lhe todo o corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava num leproso tornava-se por sua vez imundo. Pondo a mão sobre o doente, porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Seu contato comunicou poder e vitalidade. Foi purificada a lepra. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado, essa que está no nosso DNA, com a qual nascemos. Profundamente arraigada, mortal, é impossível ser purificada por poder humano, mas o poder divino, Jesus, pode nos purificar, pode nos transformar, pode nos dar nova vida. Se eu e você, assim como leprosos, entendermos a nossa condição espiritual, conseguimos compreender o quão deprimente é, o quão devastado estamos, quando nós olharmos para Cristo, quando nós vermos a Cristo, quando nós deixarmos que nada nos impeça de chegar até Ele e formos com fé, confiantes de que Ele pode fazer a transformação que eu não posso em minha vida, então Ele vai dizer, ser limpo. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos mudar, Ele quer nos tirar das garras do pecado. Se nós desejarmos isso, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós buscarmos e formos até Ele, Ele vai fazer essa obra. Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebeu nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que lhe caia de joelhos aos pés, dizendo com fé, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo, ouvirá a resposta, quero ser limpo. Isso é o desejo de Jesus para mim e para você, nos transformar, mudar a nossa vida, nos purificar dos nossos pecados. Mas para isso, eu e você temos que buscar, que querer, temos que deixar que a nossa fé nos conduza a Cristo.
Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta da nossa oração talvez seja retardada, ou o Senhor nos dê outra coisa que não é aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. Essa é a oração que Deus sempre disse: Senhor, me liberta do meu pecado. Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, eu quero ser transformado. Essa é a oração que Deus vai atender. É sua vontade limpar-nos dele, tornarmos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Deus quer nos habilitar a viver uma vida santa. Deus quer nos transformar para isso. Como leproso, este paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso. Por muito tempo apelara para os fariseus e os doutores, esperando o alívio do sofrimento mental e físico, mas eles friamente o declaravam incurável, abandonando a ira de Deus. Os fariseus consideravam a doença como testemunho do desagrado divino e mantinham-se à distância do enfermo e do necessitado. Todavia, muitas vezes esses próprios que se exaltavam como santos eram mais culpados que a vítima que os condenavam. Muitas vezes, eu e você, na nossa condição, podemos estar, sim, sendo olhados com olhos tortos dentro da igreja, pelos nossos líderes, porque caímos, porque pecamos de alguma maneira, e como se Deus tivesse nos abandonado, e isso não é verdade. E muitas vezes eu e você podemos estar com os olhos tortos para alguém que caiu. Nossa, aquele irmão adulterou e agora ele está voltando aqui para a igreja. Como que pode uma coisa dessa? Olharmos para pessoas com olhos tortos, ou sermos olhados com olhos tortos pelos nossos pecados. Isso é uma coisa que eu e você, quando vamos até Jesus, quando queremos ser purificados, não acontece mais em nossa vida. Aqueles fariseus estavam dominados pela hipocrisia e por isso eles sempre estavam condenando, se achando santos, por serem hipócritas, por acharem que não precisavam de nada, por acharem que eram puros. Eles achavam os outros impuros e os afastavam da graça de Deus, como se a graça de Deus coubesse só a eles. Ouviram então falar das maravilhosas obras de Jesus. Foi-lhe dito que outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados, até mesmo leprosos sido purificados. E os amigos que relataram essas coisas animavam-no a crer que também ele poderia ser curado, caso fosse conduzido a Jesus. E aqui é importante, muitas vezes quando estamos desanimados, desamparados, alguns amigos vêm e nos conduzem a Jesus, nos fazem olhar para Cristo. E muitas vezes eu e você temos de ser esses amigos, onde vemos pessoas desanimadas, desamparadas, passando por dificuldades. Pode ser aquele irmão que caiu, temos de ir até lá e levar e fazê-lo olhar para Cristo, porque Jesus pode nos perdoar e Ele irá, se assim desejarmos. Desfaleceu-lhe, no entanto, a esperança, ao lembrar que da maneira por que lhe sobreviera a enfermidade, temeu que o imaculado médico não tolerasse a sua presença. Aqui é importante, a condição desse paralítico, de fato, era um pecado que ele cometeu. A Bíblia não especifica qual. E não cabe a nós ficar julgando ou pensando qual o pecado que ele cometeu. Mas ele cometeu algum pecado e que o levou àquilo. Dá um exemplo bem banal, trazendo para os nossos dias. Uma pessoa que está dirigindo seu carro em alta velocidade, transgredindo uma lei. Ou seja, ela está cometendo um pecado. É um erro você transgredir uma lei sem motivo nenhum. Bateu o carro, se acidentou. E por isso agora ela está paralítica, por causa de um erro dela, por causa de um pecado dela, de transgredir a lei, fazer as coisas erradas. Não foi esse o caso do paralítico, mas enfim, ele cometeu um pecado, ele sabia que estava pecando, e devido ao pecado dele, ele se tornou paralítico. E agora, ao mesmo tempo que ele entende que Jesus pode purificá-lo, pode curá-lo, não da sua enfermidade física, mas sim da espiritual, por causa da culpa que ele carregava pelo pecado que ele tinha cometido. Ele entendia que Jesus não podia fazer isso, mas ele ficava desanimado por saber que a condição dele era aquela por causa dele mesmo. Muitas vezes eu e você estamos numa condição degradada
por causa de situações em que eu e você nos colocamos. E não devemos perder a esperança, porque Jesus pode nos purificar. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio ao fardo do pecado. Agora imagina, essa pessoa que cometeu um pecado, está paralítica, mas o pecado dela, o fardo dela maior não é a paralisia, mas sim ela bateu em outro carro e matou uma família inteira. O fardo que ela carregava, a culpa, o desespero, coisas que ela carregava que a faziam se sentir cada vez mais debilitadas. O problema físico não era o problema em si, mas o fardo pelo pecado que ele cometeu. Se pudesse ver Jesus e receber a certeza do perdão e a paz do céu, estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. Quando nós passamos a olhar para a nossa vida espiritual, no sentido de que não importa as coisas deste mundo, eu não quero me prender a este mundo. O que me importa é eu me conectar com Deus, estar próximo a Deus, ter a certeza de que eu estou perdoado das minhas faltas. Isso é o que verdadeiramente importa. E isso é o que me dá alegria. E não importa se vivamos ou morramos, desde que estejamos ao lado de Cristo. O Espírito da vida pairava por sobre a Assembleia. Aqui um detalhe importante. Essa cura é o paralítico que desce pelo telhado. Então Jesus estava ali na casa de Pedro, curando, e o Espírito de vida pairava por sobre a Assembleia, pairava sobre o lugar. Mas fariseus e doutores não lhes discerniam a presença, não experimentavam nenhum sentimento de necessidade, e a cura não era para eles. Quando estamos cegos espirituais, não conseguimos ver a presença de Deus, não conseguimos sentir a presença de Deus. Nada é para nós, é tudo para os pecadores, os coitados, esses réis mortais que vivem se rolando na lama do pecado. Eu, perfeito, que vou para a igreja todos os dias com o meu terninho, minha roupa arrumada, com a minha Bíblia debaixo do braço, isso não é para mim, porque eu sou perfeito, eu sou santo e eu não preciso de Deus. É assim que os fariseus pensavam, e é esse erro que eu e você não podemos cometer, de nos acharmos melhores do que os outros. Muito pelo contrário, podemos ser os piores dos pecadores. E aqui entra o ponto. Tenho falado cada vez mais sobre a questão da reforma de saúde, sobre a questão da vida no campo. Não é porque eu vivo no campo, não é porque eu fiz a reforma de saúde na minha vida que eu sou melhor. Muito pelo contrário, eu enxergo cada vez mais o meu pecado e cada vez mais eu preciso de Cristo, cada vez mais eu preciso saber que estou próximo a Cristo, porque eu enxergo em mim toda a degradação, toda a corrupção que o pecado fez em minha vida e que ele pode fazer. E sem Deus, eu não sou nada. O fardo de desespero cai na mente do doente. Repousa-lhe o espírito a paz. Repousa-lhe no espírito a paz do perdão. Ou seja, agora, o desespero, a dor que o pecado causava, agora saiu da mente, se afastou. Ele foi descido pelo telhado e Jesus perdoou os pecados dele. Repousa-lhe no espírito a paz do perdão, brilhando-lhe o semblante. O sofrimento físico desaparece e todo o seu ser é transformado. O impotente paralítico estava curado, perdoado, culpado, pecador. A fé singela aceitou as palavras de Jesus como favor de uma nova vida. Não insiste em nenhum outro pedido, mas permanece em silêncio jubiloso, demasiado feliz para se exprimir em palavras. Ele ouviu de Jesus que estava perdoado e aquilo ali foi o suficiente para ele estar feliz. Ele não queria mais nada. A cura física já não era mais importante para ele, ele estava perdoado dos pecados dele. O paralítico encontrou Cristo. Em Cristo, cura tanto para o corpo quanto para o espírito. A cura espiritual foi seguida da restauração física. Essa lição não devia ser desatendida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como paralíticos, estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. O fardo do pecado com o seu desassossego e insatisfeitos desejos é o fundamento de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o grande médico. A paz que unicamente ele pode dar comunica vigor à mente e saúde ao corpo. Apenas Jesus pode dar a paz
de que eu e você precisamos. E muitas vezes os nossos problemas físicos estão relacionados aos nossos problemas causados pelo nosso pecado, pelas coisas as quais fazemos, e isso nos debilitam fisicamente. Para a gente encerrar o último texto, a enfermidade física, se bem que maligna e fundamente arraigada, foi afastada pelo poder de Cristo. A enfermidade espiritual, porém, firmou o império sobre os que fecharam os olhos à luz. A lepra e a paralisia não eram tão terríveis quanto a hipocrisia e a incredulidade. Muitas vezes nós olhamos para alguns problemas de algumas pessoas e achamos que aquilo é a pior coisa que pode acontecer. Mas muitas vezes, normalmente, os maiores problemas da vida estão em nós quando nós fechamos os nossos olhos para aquilo que vem do céu, porque nós não conseguimos discernir o que é bom e o que é ruim, e sempre achamos que o que é bom é aquilo que fazemos ou aquilo que somos, quando na verdade o que é bom vem de Deus. Só Deus é bom, só Ele pode me transformar, só Ele pode me curar do meu pecado, só Ele pode me afastar desse sentimento e desse fardo que eu e você podemos carregar pelo pecado. Esse fardo, esse jugo pode ser tirado de nós se formos até Cristo com confiança de que Ele pode fazer a transformação que precisamos em nossas vidas. Espero que os irmãos tenham compreendido o resumo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum texto que ficou com dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários para a gente ler, crescer e estudar juntos. O Espírito de oração deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, esteja nos curando nas nossas paralisias, nas nossas lepras espirituais, Senhor. Que o Senhor, por favor, abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor quer que vejamos, Senhor. Te pedimos, Senhor, transformação em nossas vidas. Purifica-nos, Senhor. Queremos ser purificados por Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.